Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces. Tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, eu convido você a se inscrever aqui. É de graça, não custa nada, é só clicar no botãozinho inscrever-se que você será inscrito. E também não esquece de ativar o sininho na opção todos, assim sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai te mandar uma notificação e você não vai perder nenhuma receita. E a receita de hoje é esse maravilhoso pudim de maracujá, que além de lindo, é muito fácil de fazer e fica muito gostoso. Quer aprender? Bora lá cozinhar! E para essa receita eu vou usar leite condensado. Eu estou usando leite condensado de caixinha, aquele semi-desnatado. Vou usar também creme de leite, também de caixinha, mas se você quiser pode usar o de latinha também. Vou usar a polpa de 2 maracujás. Se você preferir, pode usar aquele suco maguari de maracujá também. Vou usar leite integral, vou usar claras e gemas. Eu já separei as claras das gemas e deixei as gemas passando por uma peneira para poder tirar aquela pelinha que dá o cheiro no pudim. E agora eu vou fazer a calda de caramelo, e essa é aquela calda que coloca dentro da forma. Então eu vou colocar aqui na panela o açúcar e água filtrada, estou usando água em temperatura ambiente. Vou colocar os dois, vou dar uma misturada de leve, porque eu não quero sujar a lateral da minha panela com o açúcar. Depois que eu misturei, vou ligar no fogo médio e vou deixar. Então aqui eu não vou mexer mais, depois que eu ligar o fogo, não vou mais mexer, não vou mais colocar a colher, vou apenas ficar olhando. E eu vou deixar no fogo médio, porque eu estou usando uma panela grossa, de fundo grosso. Se você usar uma panela fina, deixa no fogo baixo. Então aqui agora vai demorar entre 8 e 10 minutinhos, então você vai ficar somente olhando. Esse método de fazer o caramelo, já juntando a água com o açúcar desde o começo, você não pode mexer, você não pode pôr a colher, você não pode ficar mexendo, porque ele vai cristalizar, vai encher de açúcar por cima e não vai prestar, vai ter que jogar fora. Então você só vai ficar olhando, então não tem como dar errado esse processo, né? Na verdade, essa técnica de fazer o caramelo, porque você só vai ficar olhando. Então, veja que já está borbulhando depois de alguns minutos, em volta está fazendo algumas espumas, e aos poucos, ó, vai fazendo mais espuma, vai ficando mais escurinho, e você continua somente olhando para não queimar. Não deixa queimar, não deixa ficar muito escuro, porque se amargar, você vai ter que jogar fora e fazer de novo. Então, o máximo que você pode fazer, ó, é mexer a panela para você poder ver a cor que está esse caramelo. E como fica com bastante bolha, bastante espuma, você tira um pouquinho do fogo, balança a panela para você poder ver a cor que está. Então ainda está um pouquinho claro, né? Está quase uma cor de guaraná, a cor do caramelo, mas vou deixar mais alguns minutos, alguns segundos, na verdade. Então fica de olho que é bem rapidinho. Então devolve aí pro fogo, deixa aí mais uns 30 segundos que vai ficar pronto. E eu gosto de fazer o caramelo desse jeito porque a chance de errar é bem pequena. Só vai errar se você deixar queimar, se você colocar e foi embora. Então coloca aí e fica de olho. Então agora, depois de alguns segundos, já chegou na cor certa lá. Agora pode colocar a colher e veja só, já está na cor de caramelo. Então é nesse ponto que você deve tirar. E agora com a calda ainda quente, vou passar direto para a forma do pudim e vou espalhar a calda por toda a forma para ajudar na hora de desenformar. E antes de fazer a massa do pudim, eu vou bater a polpa do maracujá no liquidificador por um minutinho somente para desmanchar e tirar o suco do maracujá. Então aqui agora eu já bati, veja, ele fica bem mais grossinho. Então agora eu vou passar por uma peneira. E mesmo peneirando, ele vai passar alguns pedacinhos da semente do maracujá. Então se você não gosta dessa semente, passe por um chinoá, que é aquelas peneiras bem fininhas, que acredito que vai tirar todos esses pontinhos preto, ou use o suco maguari. Ó, ele fica desse jeito, eu particularmente gosto, acho que além de bonito, deixa o pudim mais bonito, fica mais gostoso. Para fazer a massa do pudim, eu vou colocar na tigela o leite condensado e o suco de maracujá. E aqui não precisa de um liquidificador, eu vou misturar com a ajuda de um fouet. Não precisa bater demais, é somente mexer até que tudo fique bem misturadinho. A ideia não é bater demais para colocar ar e encher de bolha, porque a gente quer um pudim lisinho. Então, mexa somente até misturar.
depois de misturar o leite condensado com o suco de maracujá, eu vou colocar uns ovos. Então eu juntei as claras com as gemas e agora eu vou dar uma batidinha com um garfo e colocar na tigela. E agora eu coloco o creme de leite, eu vou dar uma misturada e por último vou colocar o leite. E massa do pudim pronta, vou passar para a forma. Eu deixei a forma no freezer para esfriar e o caramelo endurecer, que é para ele não ficar molinho e se misturar com a massa do pudim. E vou levar para assar em banho-maria. O meu forno está desligado, eu uso forno elétrico, vou deixar a 160 graus. Se você usar forno a gás, ligue 180 ou a temperatura mínima e coloque a forma com o pudim na grade mais alta. No caso do forno elétrico, você vai ligar somente a resistência de baixo. E a água do banho-maria está em temperatura ambiente também. E ó, eu estou usando uma forma do banho-maria, ela é tão alta quanto a forma do pudim. Eu gosto de usar uma forma alta para colocar bastante água para que a água fique na mesma altura onde está a massa do pudim. Assim ele vai cozinhar devagar, sem esquentar demais, deixando o pudim lisinho, sem bolhas. E antes de levar para o forno, cubra o pudim com o fundo de uma forma como eu ou use papel alumínio. Ele vai ficar no forno entre 1h10 e 1h20 e depois eu falo para vocês o tempo que demorou. E agora eu vou fazer a calda de maracujá. Então estou colocando na panela a polpa de um maracujá. Vou colocar o açúcar, vou colocar a água e vou levar para ferver. E o tempo vai variar de como você quer essa calda. Se você quer ela um pouquinho mais fluida, mais líquida, um pouquinho mais ralinha, você vai deixar menos tempo. Se você quiser ela mais como se fosse uma geleia, você vai deixar mais tempo no fogo. Então o tempo vai depender de como você vai querer. Vou dar uma misturada, vou levar para o fogo, ó, já levei para o fogo e voltei e ficou assim. Ela ainda está quente, não está fervendo, mas está bem quente e essa é a textura dela. Quando esfriar, ela vai ficar um pouquinho mais firme. Então agora eu vou reservar até o pudim ficar pronto. E o meu pudim assou com 1h20. Eu tirei do forno, tirei do banho-maria, deixei em cima da mesa, esfriando em temperatura ambiente. Coloquei um saquinho próprio para alimento e levei para a geladeira. Então você só pode levar para a geladeira quando estiver completamente frio. Ele vai esfriar em temperatura ambiente. Então vai ficar no mínimo 6 horas na geladeira. Embala bem para não pegar gosto das coisas que tem na geladeira. Então, ó, você vai dar umas batidinhas, quando ele estiver no forno lá quente, ó, vai dar umas batidinhas com garfo ou com uma faca, você vai bater na forma. Se ele tremer igual gelatina, significa que já está assado, já está bom. Ou se ele fizer ondinhas, é que ainda está mole, tem que deixar mais tempo. E para você ter certeza, faz o teste, espeta a faca, se sair limpinho, significa que já está assado. Então agora eu vou levar a forma para a boca do fogão por 10 segundinhos para ajudar a desenformar. Lembrando que eu acabei de tirar o pudim da geladeira, tá, gente? Ele está gelado. Então, ó, ele já está solto, tá vendo? Tô girando a forma, ele já está solto. Como eu passei caramelo por toda a forma, então facilita na hora de desenformar. Então lembra que quando fui colocar a massa do pudim na forma, ela já estava toda cheia de caramelo no fundo e na lateral. Então isso facilita na hora de desenformar. Então agora eu vou virar num prato e vocês vão ver como ele vai soltar bem rapidinho. E olha como fica lindo esse pudim. É por isso que eu falei que eu prefiro usar a polpa do maracujá em vez do suco pronto, porque ele vai ficar esses pedacinhos da semente do maracujá que deixa o pudim ainda mais bonito. Então agora eu vou colocar a calda do maracujá, aquela calda que eu fiz. Ela já está fria, veja que ela está um pouquinho mais molinha. Então se você quer um pouquinho mais firme, deixa mais tempo para ficar parecendo uma geleia. Então agora eu vou cortar para mostrar para vocês como que ficou isso por dentro.
E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e não esquece de ativar o sininho para sempre receber receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.